meus amados. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, segunda-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega, então, a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Queridos irmãos e irmãs, para a gente compreender bem esse contexto, a gente precisa ir lá no Antigo Testamento. No livro do Êxodo, no capítulo 30, no versículo 13, fala sobre esta contribuição anual que era dada ao templo de Jerusalém. Eles estavam em Cafarnaum, tá certo? E ali, quando Jesus tinha acabado de anunciar a morte dele. Então, porque Jesus faz vários anúncios da morte. E aí, nós vamos ver algo aqui que é bem interessante, que diz que eles ficam tristes, porque aquilo que eu falei, eles não compreendem ainda o que é ressurreição, mas morte eles sabiam. Ou seja, eles entendiam que o Senhor iria morrer, mas como ressuscitaria ainda não compreendiam. E aí os cobradores do imposto do templo, eles vão chegar para Pedro e perguntar se o Senhor não paga. Se o mestre dele não paga, ele fala, paga. Quando ele chega em casa, que era a casa de Pedro mesmo, onde Jesus geralmente ficava em Cafarnaum, ele entra ali e antes mesmo que Pedro fale alguma coisa, o Senhor faz uma pergunta para ele um tanto quanto estranho, né? Que ele pergunta, olha, um rei, ele cobra de quem os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? É óbvio que os filhos do rei não vão pagar o tributo. Quem é que vai pagar o imposto? Aqueles que não são da família do rei. Isso é uma coisa óbvia. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, eu não tenho obrigação de pagar o tributo do templo, porque ele é o Filho de Deus. Então ele não teria essa obrigação. Porque, como eu disse para vocês, todo judeu, uma vez por ano, ele dava vamos dizer, essa contribuição para o templo. Então os judeus do mundo inteiro mandavam a sua contribuição para o templo em Jerusalém. Inclusive, um dos imperadores, eu não me lembro se é Valeriano, qual imperador que é, não vou me lembrar agora, mas ele faz com que os judeus, ele obriga os judeus a pagar este imposto para Roma. Então, este imposto anual que ia para o templo, um dos imperadores, que como eu disse agora eu não me lembro, obriga os judeus a passar para Roma este tributo. Então, você imagina só a raiva que os judeus tinham dos romanos, né? Por todo esse tipo de abuso que eles muitas vezes sofriam. E aí, então, quando Pedro responde, né, dos estranhos, é uma coisa óbvia, como eu disse, o filho não vai pagar, quem vai pagar são aqueles que não são os filhos, os estranhos aqui é nesse sentido, né, de quem não faz parte da família do rei. Então era isso que Jesus estava falando. Mas ele diz, olha, eu sou filho do próprio Deus, então eu não tenho por que pagar esse tributo, porque é a casa do meu pai. Então meu pai não vai cobrar de mim, eu sou o filho. Mas para não provocar escândalo, e Jesus, usando da liberdade que ele tinha, ele fala para Pedro, Pedro, vai lá, pesca, e você vai encontrar um peixe, o primeiro peixe que você pegar ali, você abre a boca dele e vai encontrar uma moeda, e vai entregar por mim e por ti. O imposto do templo, gente, ele tinha um valor, era chamado no grego de didracma, que seria 2 dracmas.
Dracma era a moeda equivalente ao denário, é a mesma equivalência. Ela tinha quase 5 gramas de prata. Era o trabalho, desculpe, o pagamento de um dia de trabalho. Então, ou seja, de dracma eram 2 dias de trabalho. Então, 2 dias de trabalho por ano eram entregues como oferta para, como tributo mesmo, como um imposto, né? Para o templo de Jerusalém. Essas 2 moedinhas de prata aí, que somando chegava quase a 10 gramas de prata, tá certo? E aí nós vamos notar que o Senhor dá esta ordem, por quê? Para que não provoque escândalo. Mas é muito interessante, né? Como eu falei assim, Jesus anuncia a sua paixão, é o segundo anúncio, ele vai fazer em Mateus, ele faz 3 anúncios, nos evangelhos ele faz 3 anúncios, esse é o segundo anúncio, tá certo? Eles se entristecem, como eu disse, e depois, logo em seguida, vem essa cobrança. E aqui é bem interessante, porque Jesus vai deixando claro para os seus discípulos que ele é filho de Deus. E uma vez que ele é filho de Deus, ele não precisa pagar este imposto, mas que ele vai pagar para não escandalizar as pessoas. E não paga somente por si, paga também por Pedro, né? Para que possa também Pedro ficar livre disso, já que Pedro foi cobrar, porque Pedro era conhecido ali em Cafarnaum, Pedro sempre morou ali, né? Boa parte da sua vida. Então, ele era bem conhecido. Para que esse, né, Jesus, como eu disse, para não provocar escândalo, já que este imposto tinha um significado religioso, então pediu para que pagasse por ele e também por Pedro. Senhor, e diante desta palavra, nós queremos pedir a graça de que nós vivamos como filhos de Deus. Assim como o Senhor é, por excelência, por natureza, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Que nós, como diz São Paulo, que somos filhos adotivos, aprendamos a viver como tal, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, sabendo que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e que o Senhor jamais nos abandona, muito pelo contrário, o Senhor sempre nos protege, sempre vem em socorro. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.